Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Na lição anterior nós começamos o estudo de variáveis, entendemos o que é uma variável e vimos um pequeno exemplo de utilização de variáveis. Falei também sobre a opção Option Explicit, a declaração de variáveis e, enfim, começamos o estudo de variáveis. Nesta lição nós vamos dar sequência a esse estudo e vamos estudar os operadores aritméticos, que são os operadores para mim fazer operações aritméticas entre as variáveis. Adição, subtração, divisão, multiplicação, exponenciação e assim por diante. E vamos ver mais um exemplo de uso dos operadores aritméticos e um pouco mais de uso da função MessageBox. A metodologia vai ser sempre a mesma. Eu vou apresentar um exemplo de código para vocês, vamos executar ele, sempre usando aquela macro teste. Se você tiver dúvida sobre como criar a macro teste e como alterar ela a cada exemplo para executar, reveja as lições anteriores, mas nessa lição eu também vou mostrar o passo a passo e sempre com comentários detalhados para vocês irem entendendo cada novo comando, cada nova função que a gente aprende do VBA. Tá? Nessa lição nós vamos tratar sobre operadores aritméticos e operadores de comparação. Os operadores são utilizados para fazer operações matemáticas com as variáveis, os operadores aritméticos, tais como adição, subtração, divisão, multiplicação, potenciação. Aqui nós temos uma tabelinha que mostra os operadores aritméticos. Para realizar cálculos e comparações entre variáveis, utilizamos operadores. Neste item, nesta lição, nós vamos tratar sobre operadores aritméticos e operadores de comparação. Fazendo cálculos usando os operadores aritméticos. Podemos realizar cálculos no VBA utilizando operadores aritméticos. Na tabela a seguir, temos uma descrição desses operadores. O mais é usado para fazer adição entre duas ou mais variáveis. O menos é o sinal de subtração. A multiplicação, nós usamos o asterisco, que é usado para multiplicar duas ou mais variáveis. Divisão é a barra normal, divide o valor de duas ou mais variáveis. Inteiro da divisão entre dois números é a barra invertida. Ela retorna apenas a parte inteira da divisão entre dois números. Por exemplo, 20 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe no 20? 6 vezes e sobra 2. Então a parte inteira. Se eu colocar 20 barra invertida 3, o resultado vai ser 6, que é a parte inteira. Exponenciação é o sinal de circunflexo. X circunflexo y significa é o valor da variável x elevada na potência y. E módulo retorna o resto de uma divisão de dois números. Então a barra invertida retorna a parte inteira e o mod retorna o resto da divisão entre dois números. Considere o pequeno trecho de código a seguir, onde declaramos as variáveis x, y e z e atribuímos valores a essas variáveis. E em seguida fizemos algumas operações. As linhas que iniciam com um apóstrofe são comentários. Os comentários são importantes para a documentação do código, eu já havia comentado e enfatizado isso
na lição anterior. Tá? Aqui nós temos um pequeno exemplo de um trecho de código, onde declaramos três variáveis x, y e z como sendo do tipo inteiro, atribuímos o valor 10 para a variável x, atribuímos o valor y, o valor 25 para a variável y, e definimos z como sendo a multiplicação de x por y. 10 vezes 25, a variável z vai ter o valor 250. Ok? Vamos fazer um teste com os comandos para declaração de variáveis. Para isso, nós vamos usar aquela planilha onde nós criamos a macro teste, que é essa planilha módulo 5 exemplos básicos do VBA. Nas lições anteriores eu mostrei como baixar essa planilha e você já está trabalhando com ela. Inclusive, criou já nas lições anteriores a macro teste. Eu reforço sempre isso porque esse curso é para ser assistido sequencialmente. Se você pular lições, vai ter alguma coisa que não vai fechar, vai faltar algum exemplo, vai faltar algo que você devia ter feito nas lições anteriores. E se você pular uma lição, não fez, e aí vai ter problema mais adiante, ok? Então vamos lá. Vamos ver um pequeno exemplo de código, onde eu vou usar vários operadores aritméticos. Vamos lá então para o nosso documento de apoio e vou mostrar esse código funcionando dentro do Excel. Vamos ao trabalho. Nós temos aqui na tela o exemplo que nós vamos utilizar nessa lição. Nós vamos alterar a nossa macro teste para usar esse código aqui. Linhas que começam com apóstrofe são apenas comentários. Aí eu declaro duas variáveis, a e b, ambas como inteiro, e declaro uma série de outras variáveis aqui, sum, subtree, divise, multi, inteiro, como sendo do tipo double. Essas variáveis vão conter o resultado de operações entre A e B. Em seguida, atribuo valores para as variáveis A e B, e aí uso aqueles vários operadores aritméticos que nós vimos lá na tabelinha, aqui ó, adição, subtração, multiplicação, divisão, tá? Então, a soma para a variável soma nós vamos atribuir o A mais B, a subtração vai ser o A menos B, a divisão o A por B, multiplicação A vezes B, inteiro da divisão A barra invertida B. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui a fonte para ficar melhor de visualizar. Tá? A exponenciação A circunflexo B e o módulo que é A mod B. E depois o nosso exemplo vai usar a função MessageBox para exibir os resultados. Os números são, né? Aí vai mostrar os valores de A e B, depois vai falar soma e subtração, divisão e assim por diante. Então primeiro nós vamos ir lá no VBA e no Excel e alterar a macro teste para conter esse exemplo aqui. Tá? Vou comentar de novo linha a linha, vou executar ele e depois vou fazer mais alguns comentários sobre a função MessageBox que nós estamos utilizando aqui. Legal? Então vou lá. Vou pegar esse código aqui e vou lá para o Excel. Aquela planilha, módulo 5, exemplos básicos VBA. Essa planilha aqui. Se você não seguiu as lições anteriores, você não vai ter essa planilha ainda, não vai ter a macro teste e vai ter dificuldade em... Se você já seguiu as lições anteriores, primeira coisa, o que nós vamos fazer? Vamos lá para o editor de código VBA. Qual é o atalho mais rápido para ir para o editor de código? Só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo, não deixe de deixar o teu like, isso me ajuda muito aqui no nosso canal do YouTube. Aí eu me animo e publico mais vídeos. Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados, inscreva-se no canal, tem um botão inscrever-se. E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas, por gentileza, é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo. Valeu? Vamos continuar com a nossa aula. Alt F11. Então pressiona e segura pressionada a tecla Alt, pressiona F11. Opa, Alt F11. Estou lá no editor de código VBA. Aí aqui do lado esquerdo tem as várias planilhas que estão abertas. Localizem aqui a planilha VBA, módulo 5, exemplos básicos VBA. E venham aqui no módulo 1, que é dentro do módulo 1 que nós criamos a nossa macro teste. Então o que você faz?
Lembrando que o código tem que estar entre o subnome da macro e o end sub. Antes não apaga. Vamos apagar o que está aqui no meio da macro. Ok? Apaguei o que tinha antes e agora vou colocar aquele código que eu indiquei lá para vocês, que é o nosso exemplo. Só vamos apagar o... Tem dois end sub aqui e aqui. Tá? Então pegamos o código proposto para o nosso exemplo, tá? Os comentários, tudo, e jogamos lá na macro teste. Recapitulando o que faz o nosso código, que tá inicia com apóstrofe, ele coloca em verde, são apenas comentários. Apenas comentários mais importantes, eu sempre recomendo vocês usar comentários. Aí depois declaramos as variáveis. Como eu estou usando option explicit, é obrigatório declarar toda e qualquer variável que você vai utilizar. Então declaro a variável A, variável B, ambas como inteiro. E aqui as variáveis que vão conter os resultados das operações. Tá? Eu coloquei aqui nomes que são sugestivos. Ó, soma, eu sei que vai ser a soma, mas ao invés de soma poderia ser José da Silva. E a variável José da Silva ia ter a soma. Você que define. Uma dica que eu coloco aqui é sempre usar nomes de variáveis que possam ser um indicativo do que a variável vai conter, para que vai ser usada a variável. Por exemplo, uma variável para conter a cotação diária do dólar. Melhor nome seria cotação diária dólar. Né? E assim por diante. Então, declaramos aqui as variáveis que vão conter as operações como sendo do tipo double. Por quê? Porque ao dividir um número pelo outro pode gerar decimal. Ao multiplicar também, ao somar, ao fazer a exponenciação, enfim. Então, como pode haver casas decimais, declarei eles todos como doble. Próximo passo, vou atribuir valores para a variável A e para a variável B. Aqui eu atribuí 25 para o A e 3 para o B. Agora nós vamos fazendo os cálculos, tá? Vou até colocar uma linha em branco entre um e outro aqui. A soma, atribuo para a variável som, que poderia ser José da Silva, poderia ser soma dos valores, EX soma, qual o nome você que define. Então, igual a A mais B, aí estou usando o operador de adição. Sempre lembrando, pessoal, que antes do operador, depois do operador, tem espaço em branco, tá? Subtração, A menos B. Usando o operador de menos. Divisão, A barra normal, B. Multiplicação, lembrando, mais uma vez, eu sou repetitivo para que as coisas fiquem claras. O nome da variável eu chamei multi, mas podia ser multiplicação das variáveis. José da Silva, Ana Pereira Costa, qualquer nome. Eu botei multi para indicar, para ser o indicativo de que é a multiplicação. Int divisão é a partida B, então ele vai retornar o inteiro da divisão entre A e B. Como A é 25 e B é 3, 25 por 3 dá 8 vezes e sobra 1. Então, o inteiro da divisão vai ter o valor 8. Exponenciação é A elevado no expoente B. Então, aqui vai ser 25 ao cubo, vai dar um número bem grande. E módulo retorna o resto da divisão, é A mod B, ok? Declarei as variáveis, atribuí valor para as variáveis e agora vou usar a função MessageBox para começar a exibir os valores. MessageBox, o que está entre aspas é simplesmente um texto que ele vai colocar e exibir na caixa de mensagem. Como tenho mais de uma parte para exibir, tem que usar o operador de concatenação, que é o E comercial. Antes do E tem que ter um espaço, depois do E tem que ter um espaço. Se colocar tudo grudado, vai dar erro. Como eu coloco aqui A, ele reconhece que é uma variável, ele vai exibir o valor da variável A. Então ele vai dizer, os números são, dois pontos, espaço, e aqui no A ele vai exibir 25. Aí, mais um espaço em branco. Esse E é um texto simplesmente, outro espaço em branco. Olha aqui, então eu vou juntando várias partes para formar a mensagem. Vou alternando entre texto e o valor das variáveis.
Ó, sempre com espaço antes e espaço depois do E comercial. B, ele vai, na hora de exibir a mensagem, botar o valor da variável B. E CHR13. O que é o CHR13, pessoal? É uma quebra de linha. Quando você quer exibir várias linhas de mensagem num único message box, mas que tem uma quebra de linha e não tudo junto, vou forçar uma quebra de linha num ponto, a gente usa a função CHR, é uma função interna do Excel, do VBA. Ela retorna um caractere lá da tabela de caracteres ASCII2. O que é essa tabela ASCII2? É a tabela dos nossos caracteres, de A até Z minúsculo, A até Z maiúsculo, números, dígito de 0 a 9 e todos os outros caracteres especiais, ponto e vírgula, barra. Cada caractere especial tem um número dentro dessa tabela ASCII. E inclusive os caracteres de controle, como o backspace, o Enter, que é para dar uma quebra de linha, e no caso o 13 é justamente o caractere de quebra de linha. Então, ao retornar um caractere de quebra de linha, eu forço que dentro da mensagem que está sendo exibida no message box, vá para outra linha. Por exemplo, esse segundo message box aqui, ó, exibe o texto, soma, 2 pontos e um espaço. Aí, como eu quero juntar várias partes para formar a mensagem, o E comercial, somo. Aí ele vai exibir o valor da variável soma e vai dar uma quebra de linha. Aí com isso, esse texto aqui, subtração, 2 pontos, espaço, já vai ser exibido na segunda linha do message box. Tá? E o valor da variável subtração e mais uma quebra de linha. O mesmo nós fizemos para exibir as outras mensagens. Ó. Exibe o texto divisão, o valor da variável divisão e uma quebra de linha. Exibe o texto multiplicação, 2 pontos, espaço, o valor da variável multiplicação e uma quebra de linha. Aqui também para as variáveis inteiro da divisão e exponenciação e por fim para o resto da divisão. Como eu tenho message box 1, 2, 3, 4, 5, ao executar esse exemplo vão ser exibidas 5 mensagens. Cada message box é uma janelinha de mensagem. Vamos ver então se fizemos tudo certo? Então vamos lá. Vamos executar a macro. Lembra como é que faz para executar a macro? Coloca o cursor aqui no nome da macro, ou clica no botão com a setinha verde aqui, ou pressiona a tecla F5. Vou teclar F5, a primeira coisa que vai aparecer é essa message box, informando que os números são e o valor dos números. O A e o B, ele vai informar 25 e 3. Então vamos lá, vou apertar F5. Ó, os números são 25 e 3. Quando eu dou um OK, ele vai para a segunda message box. Soma 28, subtração 22. Aqui que demonstra a quebra de linha. Ó. Se eu não tivesse colocado aquele CHR13, ia estar tudo junto na mesma linha aqui grudado. Aí eu forcei uma quebra de linha. Então ele mostrou soma 28, que deu a quebra de linha, subtração 22. São 5 message box, 2 já foi. Clica em OK, ele vai mostrar a terceira. Divisão é tanto e multiplicação é tanto. 25 dividido por 3, 8,33. Multiplicação, 25 vezes 3, 75. Terceira message box já, OK. A quarta. Divisão inteira, 25 dividido por 3 dá 8 vezes e sobra 1. Exponenciação, 25 ao cubo, deu 15.625, a quarta message box. Quando eu der um clique, ele vai exibir a última message box, resto da divisão. 25 dividido por 3 dá 8 e sobra 1, o resto é 1. Quinta message box, se eu der um OK, terminou a execução da minha macro. E aqui tem algumas coisas que vocês já devem começar a se acostumar. Por exemplo, vou executar de novo, pressionar F5. Olha aqui nessas message box. Júlio, ele quebra a linha aqui e se eu quisesse deixar uma linha em branco entre as duas, o que eu faria? Aí começa a entrar a lógica, né, pessoal? Olha aqui. Soma deu tanto, CHR13 deu uma quebra de linha. Se eu quiser dar mais uma quebra de linha para deixar uma linha em branco entre as duas, era só acrescentar um CHR13 aqui. Como é que se acrescenta?
dá um espaço, E comercial, espaço, CHR. Então, duas quebras de linha, uma para sair da primeira linha e para a segunda e outra para deixar uma linha em branco. Coloquei isso no message box da soma e subtração. Salvo e vou executar de novo. Vamos ver se vai dar certo a minha ideia? Vamos lá. F5, a primeira. Olha aí que beleza. Uma quebra de linha veio para baixo e a segunda quebra de linha deixou essa linha em branco aqui. Nas outras que eu não coloquei o segundo CHR, elas vão estar juntas. Olha aqui, ó. Só tem um CHR13 aqui. Tem um CHR13 aqui. Só tem um CHR13 aqui. Acho que é tranquilo, né, pessoal? Não tem nenhum mistério, nada muito complicado. Entramos na nossa planilha, entramos na macro teste e colocamos aqui o nosso código VBA. Antes que vocês perguntem, Júlio, tu não vai disponibilizar esses códigos para a gente copiar e colar? Não vou. Ah, mas isso ia poupar trabalho. Ia poupar trabalho e ia gerar não aprendizado. A digitação do código é fundamental para quem está começando a estudar programação VBA. É indispensável. Se você simplesmente copiar, colar, executar e funcionar, não aprende nada. Tem que ir digitando o código para cometer erro mesmo, para esquecer os espaços em branco, para esquecer as vírgulas, os pontos e vírgula. É isso que faz com que você vá aprendendo a linguagem. Se eu simplesmente der os códigos prontos, vocês copiar, colar e funcionou bonitinho, não aprendeu nada. Tá legal? Estamos combinados? Muito bem. Chegamos ao final dessa nossa lição sobre operadores. Usando variáveis, fizemos um exemplo passo a passo. E espero que tenha sido bem claro e fácil o aprendizado. Se alguma linha de código desse exemplo vocês não entenderam, é só me mandar um e-mail descrevendo, né? Manda uma cópia do código e diz qual linha você não entendeu, que vai ser um prazer poder ajudá-lo. Lembrando sempre o meu e-mail, vou colocar aqui, ó. Vocês têm aí no curso também, o e-mail para dúvidas é webmaster@juliobatiste.com.br. E ao enviar o e-mail, por gentileza, às vezes eu recebo um e-mail assim, não está funcionando. Perfeito. Eu tenho mais de 100 cursos, 50 livros, não está funcionando o que, é de qual curso, qual é o exemplo, se é um exemplo de código, mandem junto uma cópia do código, né? Não sejam econômicos, palavras, descrevam bem o exemplo, que erro está dando, anexem a planilha se for o caso, que daí eu vou poder ajudar vocês facilmente. Vocês simplesmente dizer, está dando erro, não está funcionando, aí eu não tenho como saber do que se trata. Estamos combinados então? Por essa lição está de bom tamanho, né? Mantenham essa planilha módulo 5, exemplos básicos VBA aberta, que nós vamos trabalhar com ela quase até o final do módulo. Legal? Obrigado por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha ensinado coisas novas para vocês e vamos em frente, continuando aprendendo a programar em VA no Excel. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções. E o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar
para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!